E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Bitcoin deu um salto muito bom, né, chegando próximo aos 40.500 dólares por causa do Elon Musk ter comprado o Twitter e tá aí fazendo promessas. Então vem comigo que eu vou passar com tudo que pode acontecer, além de nossa análise clássica aí, para saber as maiores probabilidades do mercado cripto, logo depois da vinheta. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, porque aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também deixar aquele joinha se você gosta desse conteúdo que eu produzo aí de forma diária, né? Isso ajuda bastante o canal e motiva a gente a estar fazendo cada vez mais vídeos, buscando sempre o melhor conteúdo possível. Outra coisa importante, amanhã a gente vai ter a nossa super aula semanal, né? Amanhã, quarta-feira. Eu até fiz uma besteira na semana passada, que eu falei que a aula ia sair na quarta, só que eu programei o YouTube para soltar ela na quinta-feira. Então, amanhã vai ser realmente na quarta-feira, tá? Eu já vou ver se eu programo a aula para ficar disponível hoje, para ela sair a partir de amanhã. Galera, sem grandes enrolações, vamos começar aqui, antes da gente falar de Elon Musk e Twitter, vamos falar de um problema que está se agravando e pode impactar o mercado, né? Eu venho falando ao longo dessa semana que a questão do Federal Reserve tem impactado de forma direta e instantânea, mas que a questão entre a Rússia e a Ucrânia, o mercado está dando uma relevância menor, por mais que os conflitos lá tenham se intensificado. E ontem a Rússia ela chegou a alertar o risco real de uma terceira guerra mundial, caso os Estados Unidos e seus aliados continuarem auxiliando a Ucrânia e enviando mais armas, né? Então, olha só, a Rússia alertou sobre a ameaça real da Terceira Guerra Mundial antes de uma reunião que vai acontecer hoje, terça-feira, entre os Estados Unidos e os seus aliados para discutir um envio de mais armas para a Ucrânia. As potências ocidentais elas têm relutado em aprofundar o seu envolvimento, ou seja, elas têm medo ali de estarem se envolvendo, com medo de desencadear um conflito com a Rússia que por si só possui armas nucleares, né? A Rússia ela é a segunda maior potência nuclear do mundo. E, né, durante meses o presidente da Ucrânia, que é o Volodymyr Zelensky, até hoje, né, meses eu não sei falar o nome do cara, ele pediu aos seus aliados armas mais pesadas, artilharias e caças na esperança de virar a maré com mais poder de fogo. Então ele está lutando com garras e dentes contra a Rússia e sua mensagem começou a ressoar por vários países da OTAN que prometeram enviar armas e equipamentos pesados. Por isso, a Rússia ela está batendo tanto na tecla de parar com isso, senão ela pode ser que comece uma guerra nuclear. E sobre a reunião de hoje, né, a convite dos Estados Unidos, 40 países realizarão a cúpula de segurança lá na Alemanha hoje, na terça-feira, para discutir sobre o envio de mais armas para a Ucrânia, além de garantir a segurança do país após o final da guerra. Então eles estão fazendo uma reunião, vão fazer hoje lá na Alemanha essa reunião, que vai determinar se eles vão não só auxiliar mandando mais equipamentos pesados e auxílio militar, mas também, né, sobre após a guerra como que vai ficar a Ucrânia. Enquanto do outro lado, né, o presidente Vladimir Putin ele vai conversar hoje na terça-feira também com o presidente da Ucrânia, né, o Recep Tayyip. Galera, sério, não dá para falar esses nomes aqui. Mas enfim, a gente precisa dar uma importância maior a esse caso entre a Rússia e a Ucrânia, porque dependendo do que for decidido hoje, dependendo da resposta da Rússia com relação a essa decisão, os conflitos lá podem ficar à tona e voltar a impactar no mercado. Falando agora de Elon Musk, né? O Elon Musk ele já estava aí há alguns dias negociando o Twitter, né? Só recapitulando para quem não lembra, ele se tornou o maior acionista, ele comprou cerca de 10% das ações do Twitter. E ele afirmou que com esses 10% ele queria mudar algumas coisas e a diretoria do Twitter não deixou. Por conta disso ele ofereceu comprar a rede social inteira e isso estava sendo negociado ao longo das últimas semanas. E de fato aconteceu. Ontem foi batido o martelo. Depois de semanas de negociação, o conselho do Twitter aceitou a oferta do Elon Musk. Né, ele tinha oferecido aí, ele ofereceu na verdade cerca de 54 dólares e 20 centavos por ação, e isso totaliza um total de 44 bilhões de dólares, isso dá 214 bilhões de reais. Pessoal, eu estava fazendo uma conta de o que seria
214 bilhões de reais. Vamos supor que você tem 10 mil reais na sua conta bancária hoje e agora. E você está andando na rua e acha 50 centavos. 50 centavos representaria 0,05% de toda a sua fortuna. Se a gente converter 0,05% de 214 bilhões, é como se o Elon Musk estivesse andando na rua e simplesmente chutasse um saco de dinheiro de 1.070.000 reais. Isso é muito dinheiro, só para vocês terem noção do quanto que a gente está falando. O mercado atual do Twitter, o quanto que valiam as ações, né? Quantas ações tinham, foi precificado em cerca de 37 bilhões de dólares, né? Isso dá mais ou menos 174 bilhões de reais. Então o Elon Musk, ele pagou mais ou menos 20% acima do que o Twitter valia, segundo o mercado. Ele também fez um comunicado, né? O Elon Musk falou que a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos virtuais para o futuro da humanidade. Isso é o que o Elon Musk crê. E ele também, né? Ele diz que o Twitter tem um potencial extraordinário e ele vai destravar esse potencial. Ele já está começando a fazer promessas. E juntamente com isso, né? O CEO do Twitter, que é o Parag Agrawal, outro cara com nome difícil, ele relatou que o Twitter tem propósito e relevância que impacta todo mundo, né? Ele reconhece isso e que ele está profundamente orgulhoso com as equipes e inspirado por um trabalho que nunca foi tão importante e que vai começar a ser realizado agora. Também, né, o Elon Musk, ele afirmou que ele quer tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto, né, para aumentar a confiança, ou seja, as pessoas elas podem também sugerir implementações dependendo até colocar isso em prática, além de derrotar os bots e spams, deixando uma rede social mais humanizada, né? Sem falar que o Twitter, segundo ele, tem um potencial tremendo que ele vê adiante para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para ajudar a chegar nesse potencial. Ele está realmente bem otimista com isso do Twitter, né? Aqui a notícia ela se desenvolve muito mais, mas é mais recapitulando aí sobre o Elon Musk, sua fortuna e todos esses episódios para trás. Mas o que a gente pode esperar? Galera, até cortando a câmera para mim, a gente sabe que o Elon Musk, ele é uma pessoa influente no mundo, na verdade ele é o cara mais rico do mundo, né? O cara conseguiu passar o Jeff Bezos, conseguiu passar o Bill Gates, conseguiu passar o próprio Mark Zuckerberg. Mas falando agora do mundo de criptomoedas, a gente tá falando de um cara que um único tweet dele conseguia abalar ou não todo o mundo cripto, né? Ele começou a falar que ele estava investindo em Bitcoin, o Bitcoin começou a subir pra caramba. Ele começou a falar que ele estava comprando Dogecoin, a Dogecoin deu um salto assim absurdo. Quando o Bitcoin estava lá nos 64 mil dólares em maio do ano passado, ele falou que o Bitcoin era ecologicamente incorreto e que não ia continuar investindo em Bitcoin enquanto os mineradores não achassem soluções ecologicamente corretas para mineração, que eu acho que é uma baita hipocrisia, né? Mas tudo bem. Mas isso na época fez o Bitcoin cair pra caramba, né? E foi o primeiro gatilho para a gente começar a ver uma correção maior e o Bitcoin saindo de 64 mil dólares e chegando próximo aos 28 mil dólares. Tudo isso só utilizando um tweet. Agora ele é o dono dessa rede social, né? Com certeza ele já pronunciou aí de forma aberta que ele holda e investe de forma pesada na moeda Dogecoin, uma meme coin, e a moeda ontem ela deu um salto de mais de 30% após a confirmação de compra do Elon Musk. São inúmeras possibilidades, não foi pronunciado de fato o que vai ser feito, o que pode ser feito, mas a minha opinião é porque já existiam projetos de utilizar o sistema de gorjetas no Twitter com base em Bitcoin e criptomoedas. Então eu acho que isso pode ir para frente, pode ser implementado e pode até transformar isso com base na Dogecoin, né? Em vez de usar Bitcoin, usar Dogecoin, por que não? Isso poderia representar um aumento aí de valorização da moeda, uma vez que teria uma usabilidade de fato para ela, além de implementações do próprio Twitter com a Dogecoin, né? Quem não garante que daqui para frente os anúncios que as pessoas vão fazer lá no Twitter, os patrocinados, eles vão ser negociados com a própria moeda, né? Com o próprio meme token da Doge, ou caso contrário, né? Você vai ter um sistema de recompensas e aí o Dogecoin vai virar um token de utilidade lá para ser negociado e transacionado dentro da própria rede do Twitter, uma vez que a gente está falando
falando agora de descentralização e um novo conceito de rede social. Sem contar que a gente tem até a possibilidade de desenvolvedores do código aberto introduzirem aí um conceito onde o Twitter pode ter alguma ligação com o metaverso, uma vez que a gente vai estar falando de uma descentralização da própria rede social e levando isso até para um lado um pouco mais especulativo. Quem não garante que a gente pode estar vendo uma atualização dentro da rede Dogecoin com o apoio do Elon Musk para a gente estar tendo uma interligação entre o Twitter e a própria blockchain da Dogecoin. Tudo isso são possibilidades, nada disso foi confirmado, como eu falei aqui de uma forma bastante aberta, mas ainda assim tem muita coisa que pode ser feito com base na compra do Elon Musk do Twitter, assim como não pode mudar nada. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento nos próximos meses e nos próximos anos também, porque isso pode representar um avanço e quem sabe até um gatilho para a gente estar falando de criptomoedas e as maiores redes sociais do mundo, né? Não só numa questão de adoção, mas sim numa questão de desenvolvimento. Essa notícia vai estar lá no Telegram para vocês estarem conferindo, até mesmo porque eu não passei em tudo aqui, caso vocês queiram recapitular. Mas vamos aqui para a nossa análise, que eu acho que já foi tempo demais de vídeo, né? Vamos falar aqui do nosso order book, que ontem, face à subida, a gente está muito próximo de regiões de resistência, né? A região dos 42 mil dólares se mostrou sendo o nosso topo prévio. A gente já tem tokens alocados aqui no 41.500. Na verdade, eu acho que nem foi 42, foi 43, né? 43 mil dólares é a nossa resistência de curto prazo. Enquanto do outro lado, agora a gente teve um momento de euforia, a gente viu que os 38 segurou muito forte e a gente não pode perder os 38 mil dólares de forma alguma. Tudo vai depender da reunião que vai acontecer semana que vem lá nos Estados Unidos, né, do Federal Reserve, dias 4 e 5 de maio, e também a reunião dos Estados Unidos hoje na Alemanha sobre questões da Rússia que eu falei no começo do vídeo. Estamos acima dos 40 mil dólares, né? A gente está numa região mais próxima de resistências e já temos tokens alocados aqui até os 40 mil, né, até os 39.500, totalizando aí 411 bitcoins, o que equivale a 17 milhões de dólares. Antes da gente passar no Bitcoin, eu queria ver rapidinho aqui o S&P 500. De forma bem breve mesmo, que ele deu uma retomada boa ontem, eu acho que talvez até com a notícia do Elon Musk, mas ainda assim a gente segue numa tendência baixista, né? A tendência de fato é de baixa, a gente já devolveu muito, enquanto a gente tiver essa tendência de baixa, principalmente caso o S&P 500 siga caindo, que até agora é uma coisa que está acontecendo, né? A candle de hoje está negativa a princípio, a gente pode estar vendo o mercado de criptomoedas reverter, ainda mais que o motivo que está fazendo ele subir é o mercado tradicional, que é o Twitter. E caso o S&P 500 caia, o mercado tradicional venha cair, as criptomoedas podem cair. Um fato importante é que ontem a gente teve uma candle com uma sombra compradora muito forte, né? Então chegou até a ser negociado aqui embaixo, mas os compradores levaram o preço ali para cima, o que faz com que essa região seja importantíssima de suporte, né? Se a gente perder ela, a gente pode estar vendo quedas mais acentuadas, até mesmo porque depois dela vem o nosso último gatilho, né? De todo esse momento de pânico. Esse momento de pânico aqui foi o começo da guerra, foi o começo do aumento da taxa de juros para 0,25%. Então, caso a gente perca isso, significa que a situação econômica está ainda pior do que na época que a guerra começou. Nossa dominância estava consolidada, está consolidada nos últimos dias e segue dentro daquele canal que a gente traçou, né? Como eu comentei ontem com vocês, caso esse canal rompa aqui de forma ascendente, a gente pode estar vendo um maior incentivo no Bitcoin, seja para alta ou seja para baixa, mas muito provavelmente se romper para cima pode ser que o mercado esteja caindo e os investidores estão migrando seu capital para o Bitcoin como forma de proteção. E caso contrário, né, se a gente vê uma queda mais drástica aí na dominância, significa que os investidores eles estão se expondo mais às altcoins e consequentemente eles estão aproveitando a volatilidade para ter lucros aí mais rápidos no curto prazo. Então muito provavelmente o mercado ele vai estar eufórico e ganancioso e consequentemente subindo. Nosso Bitcoin também teve aquela candle forte de rejeição ontem, né? Se a gente der uma olhada aqui, deixou uma sombra muito grande compradora, voltando aqui para a região das médias, mas ainda assim o mercado a gente vê que ele está consolidado. Deixa eu apagar esses desenhos aqui para ficar mais fácil de ver. A gente vê que o mercado ele já está consolidado aí há alguns dias, né? Tudo isso aqui é uma grande consolidação e por isso eu não fico feliz com essa alta. Voltando em todos aqueles rabiscos, né? Até agora a gente ainda não confirmou um rompimento dessa cunha ascendente.
tá? E de fato a gente só confirmaria um rompimento se o preço ele viesse para baixo dos limites dela, ainda assim sem volume, né? Então precisaria entrar um volume aqui para confirmar esse rompimento. Até agora a gente está tendo um volume para tentar rejeitar esse rompimento e para isso aqui ser apenas uma leve violação dos limites da cunha. A gente tem a região entre os 34, entre os 44 e os 45 mil dólares, que eu acho que ela é extremamente importante para o preço. A gente precisaria romper ela para ver o Bitcoin aí mais altista. Ainda mais que historicamente falando ela segurou bastante, né? Então nada impede que ela possa segurar aqui mais uma vez. E a última coisa que é a FIBA que eu tracei é em todo o nosso movimento do gráfico semanal, né? Que o nosso fundo prévio no semanal está aqui nos 34 mil dólares e o nosso topo no semanal está nos 48. Agora a gente está em busca de um fundo ascendente no gráfico semanal e até agora rejeitando fortemente o 618. E o que a gente não pode ver? A gente não pode ver fechamentos abaixo do 618, né? E ainda mais o preço puxar mais para baixo. Isso faria com que a gente tivesse uma queda muito drástica, muito acentuada, consequentemente a maior probabilidade é que a gente continue essa tendência de baixa no gráfico semanal. Vou falar mais sobre isso nas considerações finais, além dos motivos pelo qual eu estou buscando uma exposição menor agora no mercado. Galera, nosso sentimento deu uma melhorada, né, depois que o Elon Musk ele anunciou aí que comprou o Twitter, a gente viu uma subida de preço e agora os shortadores eles estão entrando na ativa, né? Eles estão shortando aqui essa região dos 40 mil dólares, ainda mais face a liquidações que a gente teve nesse ponto. Ainda assim a gente tem 2 compradores para cada vendedor, ou seja, a maioria ainda está apostando na alta. Eu acredito que quanto mais o preço subir, mais essa relação aqui vai tender a cair. Ainda mais que a gente viu que já tem tokens alocados próximo aos, na verdade 41.500, né, 42 e principalmente 43 mil dólares. Então a gente pode ver o preço chegar até aqui e o nosso long short ratio cair. Quanto mais ele cair, maior a probabilidade da gente estar rompendo essa região e vindo testar os 44, 45 mil dólares. Caso contrário, caso dê um topo aqui de fato e a gente veja uma queda no preço, a gente pode ver o long short ratio fazer igual fez aqui atrás, né? A gente teve um movimento de alta quando a gente chegou a testar a região dos 43 mil dólares e junto a esse movimento de alta a gente teve uma queda no nosso long short ratio, um aumento no open interest, ou seja, pessoas shortando, mas ainda assim a gente tinha mais compradores do que vendedores. Então assim que esse preço caiu, a gente viu uma queda no open interest, aumento no long short ratio, que foram os vendedores fechando suas posições e deixando os compradores atuar para gerar liquidez. E foi isso que fez o preço continuar caindo e vir testar a região baixa dos 38 mil dólares. Se o mesmo acontecer aqui, olha só, a gente está tendo queda no long short ratio, aumento no open interest. Se a gente vê uma queda mais drástica, o long short ratio subir e o open interest voltar a diminuir e quando chegar perto de um suporte voltar a subir, consequentemente a gente pode estar vendo momentos de liquidação, tal como aconteceu aqui embaixo. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar é o tanto de gente que foi liquidada ontem devido à notícia do Elon Musk. Isso significa que essas pessoas elas estavam apostando a favor do sentido do mercado e ainda assim elas erraram devido à notícia. Isso traz pessoas presas aqui em cima e consequentemente, né, se a gente romper esse ponto, ele passa a virar um ponto forte de suporte e um ponto de as pessoas estarão interessadas em estar comprando Bitcoin, tal como já tem tokens alocados aqui mostrando essa realidade. Galera, considerações finais. A gente não vem mudando muito no cenário da nossa cunha ascendente, né? Ontem nos comentários até falaram, eu vejo um canal, tanto faz, né? Se você vê um canal, se você vê uma cunha, se você vê uma flâmula, né? Às vezes você faz alguma coisa assim, tá enxergando uma flâmula, não tem problema, porque o que importa é o sentimento da figura, né? A gente tem uma queda, tem uma correção em forma de consolidação e a maior probabilidade é que essa queda continue com base na figura da análise técnica clássica. Então, se essa consolidação ela acontecer em forma de cunha, acontecer em forma de canal, acontecer em forma de triângulo simétrico, padrão de equilíbrio, né, fazendo a figura de flâmula, não importa, na verdade, né, porque não deixa de ser uma consolidação que está servindo como correção e isso tudo ressalta a fraqueza da força compradora em manter uma tendência de alta
alta na época que a gente está tendo um movimento corretivo. Também falaram que cunhas ascendentes só acontecem em topos, o que na verdade é mentira, né? Se a gente tiver aqui bearish rising wedge, esse que é o nome do padrão de cunha ascendente, e ela pode acontecer tanto no topo de uma tendência, né, como a gente já viu várias vezes acontecendo, como em uma tendência de baixa. Então, nesse caso, ela vai servir tanto como padrão de reversão quanto como padrão de continuação. Isso serve tanto para cunhas ascendentes quanto cunhas descendentes, tá? Então, se vocês quiserem anotar no papelzinho aí, pode ser tanto padrão de continuação como padrão de reversão. O negócio é que cunhas ascendentes tendem a romper para baixo e cunhas ascendentes tendem a romper para cima. Outro ponto que eu estou de olho é o 618 de Fibonacci, tá? Que é um ponto que o mercado está rejeitando muito forte e que, se a gente de fato perder, eu acho que a situação já não fica tão bonita assim. Ainda mais face a questão da Rússia que eu comentei com vocês e face a questão do Banco Central americano, que vai ter uma reunião na próxima terça ou quarta-feira, eu nem lembro que dia que vai ser a reunião, vai ser quarta e quinta-feira, dia 4 e 5 de março. E isso pode trazer de fato um gatilho para rompimento da cunha, e a gente pode estar vindo testar os níveis mais fortes de suporte, que é a região dos 30 mil dólares baixo. Então o que eu estou de olho agora? Eu estou dolarizado, né? Eu tomei um stop lá nos 44 mil dólares, eu comentei com vocês que era esse padrãozinho de equilíbrio aqui, eu fiz parciais em cima, botei o stop aqui embaixo, fui estopado no lucro e sigo de olho nesse movimento, né? Eu até fiz umas acumulações aqui próximas aos 38 mil dólares, mas assim que o mercado subiu, já fiz umas parciais face a essas liquidações aqui. E sigo de olho, né? Se a gente fizer um fundo ascendente para vir testar os níveis mais altos dessa cunha junto com rompendo a região vermelha, eu vou buscar uma exposição maior. Mas caso o mercado ele siga indeciso dentro dessa grande consolidação que a gente está vendo aqui há alguns dias, né, dentro dessa figura aqui, que também me parece uma bandeira de baixa, a gente pode estar vendo esse mercado romper para baixo, e a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é estar dolarizado. Durante momentos de indecisão, de consolidação e principalmente de incerteza no mercado, o jeito mais conservador que você pode fazer é de fato esperar a poeira abaixar, que é o que eu estou fazendo agora. E é o que a maioria dos investidores eles estão fazendo, né? Isso mostra como que a nossa dominância está consolidada. Tá todo mundo atrás da moita esperando acontecer alguma coisa. E assim que acontecer, a primeira coisa que vocês vão ver é aqui no canal eu falando sobre, igual eu sempre faço aqui de manhã. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha, comenta pra mim o que você achou desse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Amanhã a gente tem a nossa super videoaula, então não se esqueça, 8 horas da noite. Eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente terça-feira, um excelente dia, uma ótima semana. E valeu galera, falou!